Quando aceitei o trabalho de caseiro no sítio, sabia que ia ser isolado. Gente da cidade costuma romantizar o interior, mas quem já pisou fundo na terra sabe, não tem nada de poesia em ficar sozinho por tanto tempo. O sítio ficava a cerca de 15 quilômetros da cidadezinha mais próxima. A casa era antiga, dessas com telhado baixo e janelas de madeira pesada. Ninguém morava lá há quase 20 anos, e o tempo tinha deixado sua marca. As paredes estavam escuras de mofo, o chão de tábuas rangia a cada passo, e o cheiro de poeira grudada no ar era constante. Era como se tudo ali estivesse esperando por alguém para finalmente respirar de novo, e por alguma razão eu sentia que esse alguém era eu. A casa ficava no ponto mais alto do sítio, cercada por pasto, e à direita tinha um rancho velho que parecia pronto para desabar a qualquer momento. Foi o primeiro lugar que estranhei. Parecia que o tempo não mexia naquele pedaço de terra. Nenhuma folha caída, nada fora do lugar. E o que mais me incomodava, o cachorro, um vira-lata já velho, que veio junto com o serviço, não parava de encarar o rancho como se esperasse algo sair de lá. À noite ele latia sem parar, e o som do relinchar do cavalo no curral logo seguia, como se os dois soubessem de algo que eu ainda não tinha percebido. Nos primeiros dias minha rotina foi simples: limpar o lugar, cuidar dos animais e me acostumar com o silêncio. Só que o silêncio naquela casa não era o tipo que trazia paz. À noite, quando me deitava, sempre parecia haver algo escutando do outro lado das paredes. Não dava para explicar. Era uma sensação esquisita, como se eu nunca estivesse completamente sozinho. O primeiro sinal estranho foi quando ouvi as panelas se mexendo na cozinha. Era um som baixo, mas nítido, o metal batendo levemente, como se alguém estivesse escolhendo uma panela para usar. Levantei da cama com a lanterna na mão e fui até lá. Só encontrei as panelas no mesmo lugar em que as deixei. Tinha ninguém lá. Tranquei tudo de novo e voltei para a cama achando que era o vento. Mas vento nenhum faz panela bater daquele jeito. Isso foi só o começo. Aos poucos outras coisas começaram a acontecer. As portas e janelas se abriam sozinhas, mesmo quando eu tinha certeza de que estavam trancadas. A temperatura da casa caía do nada, e eu sentia um frio na espinha que vinha sem aviso. O cavalo seguia inquieto no curral e o cachorro parecia o mais sensível de todos. Certa madrugada ele ficou parado na varanda, latindo como um louco pro rancho. Peguei a lanterna e fui até lá. Cheguei perto, iluminando o rancho com a luz trêmula. As paredes estavam cobertas de teias de aranha, e o cheiro de madeira apodrecendo enchia o ar. Mas fora isso, não tinha nada. Nenhuma pegada, nada que explicasse a inquietação dos animais. Caminhei ao redor do rancho algumas vezes, ouvindo apenas o vento na copa das árvores e os grilos cantando. Voltei para casa sem entender o que tanto incomodava os bichos. Só que quanto mais os dias passavam, mais eu percebia que não era só eu quem sentia alguma coisa naquele sítio. Tudo ali parecia fora do eixo, como se o tempo tivesse parado. Os dias foram se arrastando e eu tentava não dar muita atenção às coisas estranhas que aconteciam. Sempre dava uma desculpa: deve ser o vento, é só o cachorro sendo cachorro, a casa é velha, claro que faz barulho. Estava deitado, com o corpo pesado de cansaço, quando ouvi de novo o som das panelas na cozinha. Não era mais um ruído leve, mas um barulho claro, como se alguém estivesse cozinhando àquela hora da noite. Me levantei rápido e fui até lá, esperando encontrar alguma explicação lógica. A cozinha estava vazia, as panelas ainda no gancho. A única coisa fora do lugar era a janela, que agora estava aberta, e eu tinha certeza de que a tinha fechado. Um vento frio entrou pela fresta e naquele momento, o calafrio subiu pelas costas como uma mão invisível. Tranquei a janela, respirei fundo e voltei para o quarto tentando convencer a mim mesmo que era só paranoia. Mas eu sabia que não era. Naquela mesma madrugada, o cachorro começou a latir outra vez, agora com mais intensidade, como se estivesse desesperado. O cavalo relinchava no curral, batendo as patas com força na terra. Não dava mais para ignorar. Peguei a lanterna e saí no escuro, com o coração batendo forte. A noite estava pesada, o ar úmido e parado,
e cada passo parecia fazer eco na grama molhada. O cachorro estava na varanda, completamente imóvel, encarando o rancho com uma atenção que me dava arrepios. Seus olhos refletiam a luz da lanterna de um jeito estranho, como se enxergasse algo que eu não conseguia ver. Com a lanterna firme na mão, segui até o rancho. Conforme me aproximava, a sensação de presença crescia, e a respiração parecia mais difícil, como se o ar estivesse mais denso ali. A luz tremia enquanto eu iluminava o velho galpão. Nada parecia fora do comum, mas ao mesmo tempo, era como se tudo estivesse errado. Havia algo naquele silêncio que fazia a nuca arrepiar. Foi então que percebi. A porta do rancho, que sempre estava emperrada, agora estava aberta. Um fiapo de vento frio escapava pela abertura, trazendo consigo um cheiro azedo, como algo apodrecido há muito tempo. Segurei a lanterna mais firme e empurrei a porta com cuidado. Ela rangeu longa e agoniante, e a luz revelou o interior vazio do rancho. Só que no fundo, em um canto que parecia mais escuro que o resto, havia algo. Um contorno. Algo que não devia estar ali. Quando a luz finalmente encontrou o que estava escondido naquele canto, senti um gelo atravessar meu corpo. Uma presença indistinta que parecia ecoar meus próprios movimentos. Era como se estivesse me imitando, acompanhando cada passo, esperando que eu percebesse. Fechei a porta com força, tentando me livrar daquela imagem, mas o estrago já estava feito. Voltei para casa com o peito apertado e a cabeça girando. Aquele rancho guardava segredos que eu não entendia. E o pior, parecia que de alguma forma ele estava me observando e testando meus limites. Depois daquela noite, as coisas pioraram. Era como se o sítio tivesse despertado, e o que estava quieto agora fazia questão de se mostrar. A presença que eu apenas sentia na sombra se tornava mais ousada. As noites se arrastavam com barulhos incessantes. Passos que ecoavam pelo corredor, mesmo quando eu estava sozinho. Portas que batiam de repente, como se alguém estivesse com raiva. A sensação de que algo estava à espreita, me observando a cada momento, me deixava à beira da loucura. Uma madrugada, acordei com o som do cachorro uivando de forma estranha, um som que nunca tinha escutado antes. Era um lamento longo, arrastado, que me gelou por dentro. Levantei rapidamente, peguei a lanterna e fui até a varanda. O cachorro estava parado, como uma estátua, encarando fixamente o rancho, mas dessa vez não latia. Só uivava, como se implorasse por algo ou estivesse alertando de um perigo invisível. E no curral, o cavalo estava agitado de novo, batendo as patas com violência no chão, o relincho desesperado cortando o ar. Dessa vez eu sabia que não podia mais ignorar. Não era só o vento, não era apenas paranoia. Algo estava ali e eu precisava descobrir o que era. Com a lanterna em mãos, atravessei o escuro até o rancho mais uma vez, cada passo mais pesado que o outro. O rancho parecia me esperar, como uma boca aberta no meio da escuridão, pronta para engolir o pouco de coragem que eu ainda tinha. A porta que eu tinha fechado com tanta força na última vez, agora estava aberta de novo. Aquela mesma sensação de frio percorreu meu corpo quando entrei. A lanterna iluminava o interior vazio, mas dessa vez havia pegadas na terra batida, saindo do rancho e indo para a escuridão atrás dele. Pegadas humanas, mas irregulares, como se a pessoa estivesse mancando. Segui as marcas com a luz trêmula da lanterna, e elas se perdiam nas sombras do matagal, onde a luz não conseguia alcançar. Senti um calafrio subir pela espinha quando ouvi um barulho atrás de mim, algo que parecia um rosnado baixo, quase um suspiro, vindo do rancho. Quando virei, a lanterna piscou e apagou, me deixando sozinho no meio da escuridão. O escuro me engoliu como uma onda. Segurei a lanterna com força, tentando ligar novamente, mas a escuridão era completa, e o silêncio que se seguiu foi ainda pior. O som do meu coração era a única coisa que eu ouvia, batendo forte nos ouvidos. Foi quando senti. Não sei explicar o que era, mas senti algo atrás de mim, uma presença pesada, como se o ar tivesse ganhado peso e uma sombra sem forma respirasse no meu pescoço. Girei rapidamente, a lanterna agora inútil nas mãos, e vi algo se mover no canto da minha visão, um vulto,
rápido como um sussurro. Respirei fundo, lutando contra o medo que ameaçava tomar conta de mim, e dei um passo em direção ao rancho. Um único passo foi o suficiente para ouvir outro ruído, passos pesados e arrastados. Como se alguém ou algo estivesse tentando me acompanhar. Tentei ligar a lanterna de novo, mas nada. O escuro era tão denso que parecia ter forma, uma escuridão que se estendia além dos meus olhos. Era como se cada sombra ali tivesse vida própria, e a sensação de ser observado se tornava mais forte a cada segundo. Por um momento, o silêncio foi absoluto, antes de um grito agudo cortar o ar. Um grito que parecia humano, mas era distorcido, como se viesse de uma garganta que não devia produzir tal som. No escuro sufocante do rancho, o grito cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Era um som agoniante, distorcido, algo que nunca devia ser ouvido por ouvidos mortais. O desespero tomou conta de mim, e meu instinto de sobrevivência foi mais forte que qualquer tentativa de compreender o que estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, me virei e corri para fora daquele lugar, sentindo o ar denso ao meu redor e a presença que parecia me seguir como uma sombra. Atravessar o campo até a casa foi um tormento. A cada passo o som dos meus pés esmagando a grama parecia abafado, como se o próprio solo quisesse me engolir. As batidas do meu coração eram ensurdecedoras, ecoando em meus ouvidos, e eu podia jurar que ouvia algo me perseguindo, um rosnado baixo e persistente que se misturava ao vento frio da noite. Quando finalmente alcancei a varanda, trêmulo e sem fôlego, tropecei nos degraus e quase caí, mas a visão do rancho ao longe, com a figura imóvel e sombria ainda parada na porta, me deu o impulso necessário para me levantar. Entrei em casa, trancando a porta com as mãos trêmulas e desabei no chão, lutando para recuperar o fôlego. Passei o resto da noite em claro, os olhos fixos na janela, esperando que aquela presença surgisse a qualquer momento. Mas a escuridão lá fora se manteve quieta. Quando os primeiros raios de sol começaram a despontar no horizonte, tomei uma decisão. Não podia mais enfrentar aquilo sozinho. Na manhã seguinte, peguei a velha caminhonete e dirigi até a cidade. Precisava de ajuda, mesmo que fosse de algo que eu nunca imaginei precisar. No fim de uma rua de terra batida, encontrei a mulher que procurava. Dona Alzira era conhecida por todos da região como médium, alguém que se dizia capaz de sentir o que os olhos comuns não podiam ver. Apesar de não acreditar muito nessas coisas, a urgência e o medo eram maiores do que a dúvida. Contei a ela apenas o necessário, e ela aceitou vir ao sítio comigo sem fazer perguntas. Seu olhar era profundo e calmo, como se já soubesse de tudo que eu ainda iria contar. A chegada de Dona Alzira ao sítio foi estranhamente tranquila. O silêncio reinava absoluto, e o vento que tantas vezes parecia carregar um sussurro sombrio, agora estava parado. Ela caminhou lentamente pela casa, passando as mãos pelas paredes como se tentasse sentir algo. Depois foi direto para a varanda, de onde podia ver o rancho à distância. Seus olhos se estreitaram, e sem dizer uma palavra, ela seguiu até lá com uma determinação que eu jamais teria. Eu a segui com passos hesitantes, o medo ainda grudado em meu peito, mas agora via algo diferente no ar. Uma sensação de que a verdade estava prestes a ser revelada. Quando chegamos ao rancho, ela parou na porta e respirou fundo, como se sentisse a presença que tantas noites havia me atormentado. Sem hesitar, Dona Alzira entrou, e eu a segui de perto, o coração disparado. A luz fraca da manhã iluminava o espaço que à noite parecia engolido por sombras. No centro do rancho, a médium fechou os olhos e murmurou algumas palavras que eu não conseguia entender. Seu rosto era de dor e tristeza, como se estivesse vendo algo que eu não podia enxergar. Após alguns minutos em silêncio, ela começou a falar, e o que disse fez meu sangue gelar. Ela contou que há muitos anos, uma mulher havia morrido ali, durante uma terrível tempestade. Naquela noite, ela tinha saído da casa para buscar panelas no rancho, pois precisava cozinhar para sua família. Mas, no momento em que abriu a porta do galpão, antes de conseguir entrar, um raio a atingiu em cheio. A morte foi instantânea, mas sua alma, presa pelo medo e pela dor, nunca deixou o lugar. As panelas que eu ouvia se movendo na cozinha, as pegadas que surgiam na terra batida do rancho,
os passos no corredor vazio, tudo fazia sentido agora. Eram ecos daquela noite trágica, um evento que parecia se repetir infinitamente, preso em algum tipo de ciclo sombrio. O espírito da mulher ainda vagava pelo sítio, presa ao lugar onde havia perdido a vida de forma tão abrupta e solitária. Dona Alzira me olhou com uma tristeza que não era dela, mas da alma que ainda habitava o sítio. Ela sabia que eu não seria capaz de ajudar aquele espírito a encontrar paz, e me aconselhou a sair dali antes que a presença começasse a afetar mais do que meus sentidos. Eu sabia que ela estava certa. Mesmo que parte de mim quisesse entender e trazer algum tipo de redenção para aquela mulher, o medo era muito maior. Naquela mesma tarde, entrei em contato com o proprietário do sítio. Expliquei a ele o que havia acontecido, sem esconder nada, e disse que não poderia continuar trabalhando ali. Ele ouviu tudo em silêncio, talvez mais por respeito do que por acreditar na história que eu contava. Aceitou minha decisão sem questionar, e alguns dias depois eu estava de volta à cidade, longe daquelas noites de terror. Ainda hoje, a lembrança daquele sítio me assombra. Às vezes, tenho a impressão de ouvir o som de panelas batendo suavemente ao longe, como se a mulher ainda tentasse preparar uma refeição que jamais seria servida. Não voltei mais para aquele lugar, mas sei que, mesmo sem estar lá, algo ficou comigo. Toda vez que uma tempestade se aproxima e o vento ganha força, sinto um arrepio percorrer minha espinha e lembro dos olhos de Dona Alzira, da tristeza que ela viu no rancho e do silêncio que se seguiu ao nosso encontro. O sítio, com seus segredos guardados pelo tempo, permanece intocado. Quem sabe um dia, alguém com coragem suficiente retorne para quebrar o ciclo e dar paz à alma que ainda vagueia por lá. Mas essa pessoa não sou eu. Entendi que há coisas que devemos deixar no passado, enterradas onde pertencem, longe da luz do dia e dos olhos curiosos. Se essa história fez seu coração bater mais rápido e a adrenalina correr nas veias, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda a trazer mais relatos assustadores e casos misteriosos aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum detalhe das próximas histórias sombrias que vêm por aí. E se você ainda está com coragem, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem muitos segredos e mistérios esperando por você. Até o próximo susto!